santo, 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 santo. Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a los que nos asisten. Você está assistindo o programa Ustedes están asistiendo al programa. O Evangelho é o Poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. Estamos aqui na Victoria TV, Estamos aquí en la Victoria TV, canal 41.1, canal 41.1, Bakersfield, Califórnia. Bakersfield, California. Eu quero falar nessa tarde Quiero hablar en esta tarde sobre um assunto muito importante. sobre un asunto muy importante. Eu quero falar sobre a necessidade Quiero hablar sobre la necesidad de nos prepararmos para a eternidade. para prepararnos para la eternidad. Eu quero falar sobre a nossa vida, Quiero hablar sobre nuestra vida, que é breve que es breve e passageira. y pasajera. Temos uma alma, Tenemos una alma temos um espírito, y un espíritu vivemos neste corpo, y vivimos en este cuerpo, mas um dia pero un día não estaremos mais aqui. no vamos a estar aquí E temos que estar preparado y tenemos que estar preparados para este momento. para este momento. Eu quero nessa tarde Quiero en esta tarde ler com você leer con ustedes no Evangelho de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 12, en el capítulo 12, versículo 15 del versículo 15 até o 21. hasta el 21. Pode- Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que es que el vestido. Até o Perdão. 21. Yo debería de haber comenzado en el 15. No 15. Não é problema. Me voy para atrás. Y él les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muitas vezes Muchas veces as pessoas vivem las personas viven como se nunca fossem morrer. como que nunca van a morir. Não pensamos na nossa eternidade. No pensamos en nuestra eternidad. Vivemos a vida terrena Vivimos la vida terrena como se fôssemos viver eternamente nesse corpo. como si vamos a vivir eternamente en este cuerpo. Mas não é assim. Mas no es así. Jesus, Jesús aqui ele está falando uma parábola. aquí está hablando una parábola. E essa parábola, Esta parábola ela fala de um homem habla de un hombre que foi pego de surpresa. que fue sorprendido. No versículo 15, En el versículo 15, Jesus diz: Jesús le dice: porque a vida de um homem não consiste porque la vida del hombre no consiste na abundância de bens que ele possui. en la abundancia de los bienes que posee. Jesus começa a explicar Jesús le comienza a explicar que o sentido da vida, el sentido de esta vida, o que traz a vida, o que faz a vida lo que hace que la vida ter um sentido maior, tenga un sentido um mayor, propósito maior, un propósito mayor, uma realidade maior, una realidad mayor, não é aquilo que a pessoa possui, no es lo que la persona tiene de posesión. os bens Ok. financeiros, Los bienes financieros as riquezas, o las riquezas,
tudo que ela pode adquirir ou acumular. o todo lo que puede adquirir o acumular. Não é isso em que consiste. No es esto en que consiste. Não é aqui que está o valor. No es ahí donde está el valor. Não é aqui que está a importância No es ahí donde está la importancia. maior da vida de uma pessoa. Lo mayor es la vida de la persona. Jesus nos ensina sobre isto, Y Jesús les enseña sobre esto. porque muitas pessoas Muchas personas, pensam que por terem muitas condições financeiras boas, porque piensan que tener muchas cosas buenas, acham que isso é o suficiente. creen que eso es lo suficiente. Fazem disso o grande propósito da vida. Hacen eso como un propósito bien grande en la vida. E muitas vezes tem isso Y muchas veces tienen esto como um grande favor de Deus, como un gran favor de Dios. mas nem sempre é. Pero no siempre es. Muitos ímpios Muchos impíos vivem muito bem financeiramente viven muy bien financieramente. e muitos servos do Senhor fiéis Y muchos siervos de Dios que son fieles passam lutas e dificuldades pasan luchas y muchas dificultades tremendas na área financeira. tremendas en esta área financiera. E Jesus deixa claro que não consiste nisto. Y Jesús dice claramente que no consiste en esto. Este homem nessa parábola Este hombre en esta parábola, pensava dessa forma. él pensaba de esta forma. No versículo 17 está escrito: En el versículo 17 está escrito, e pensava consigo mesmo. él pensaba dentro de sí. Ele arrazoava, né? É uma linguagem dizendo que ele meditava, ele pensava, ele chegava à conclusão Él razonaba y pensaba y llegó a esta conclusión, que era o suficiente que era suficiente tudo que ele tinha acumulado todo lo que él había acumulado para colocar a sua esperança nisto. para poner y colocar su esperanza en esto. O homem estava enganado Este hombre estaba engañado pelos seus próprios pensamentos. por sus propios pensamientos. Ele pensava dentro de si: Él pensaba dentro de sí, eu tenho o suficiente, yo tengo eu suficiente, tenho muito. tengo mucho. Ele colocava ali a sua esperança Y él colocaba la esperanza en e ele foi enganado pero fue engañado pelos seus pensamentos. por sus pensamientos. Nós não devemos ser guiados pelos nossos pensamentos. No debemos de ser guiados por estos pensamientos. A Bíblia diz La Biblia dice que enganoso que engañoso é o coração do homem. es el corazón del hombre. Muitas vezes, Muchas veces o homem começa a pensar el hombre comienza a pensar e chega a conclusões, y llega a conclusiones as quais são absurdas, que son absurdas, são totalmente fora da realidade son totalmente fuera de la realidad de Deus, de Dios, da verdade. la verdad. E esse homem estava nessa situação. Y este hombre estaba en esta situación. No versículo 19 En el versículo 19 está escrito: está escrito, então direi à minha alma: y diré a mi alma, tens em depósito muitos bens muchos bienes tienes guardados para muitos anos. para muchos años. Descansa, come, bebe e regala-te. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ele cometeu um erro trágico. Pero esto era trágico. Foi um erro fatal. Fue un ego fatal. Confiar Confiar naquilo que ele possuía, en estas cosas que él poseía, naquilo que ele tinha adquirido, lo que él había adquirido, naquilo que ele tinha ganhado, lo que él había ganado, armazenado, almacenado, naquilo que estava em suas mãos. lo que él tenía en sus manos. Ele colocou ali a sua esperança. Ahí es donde él colocó su esperanza. Ele colocou ali a sua confiança. Ahí colocó su confianza. E a Bíblia segue nos dizendo Y la Biblia nos sigue diciendo, o quanto foi enganoso cuando fue engañado, isto que ele fez. esto que él hizo. No versículo 20 diz: En el versículo 20 dice, louco, necio, esta noite te pedirão a tua alma. esta noche vienen a pedirte tu alma. Ele foi surpreendido num momento. En este momento fue sorprendido. No pensamento dele, En el pensamiento de él, era como se ele fosse viver eternamente. es como si él iba a vivir eternamente. E tudo que ele tinha adquirido nessa terra Y todo lo que él había adquirido en esta tierra estava dando sustentação, le estaba dando sustentación, sentido, sentido, propósito propósito para a sua vida. para su vida. A confiança dele La confianza de él estava nos bens, estaba en sus bienes, nas riquezas. en las riquezas. Esse é o pensamento humano Ese es el pensamiento del humano, que muitas vezes o homem
conclui. que muchas veces el hombre concluye. Mas Deus chama este pensamento Mas Dios habla de ese pensamiento de loucura, de locura o ser necio. nécio. Deus disse: esta noite pedirão a tua alma. Esta noche, dice Dios, van a pedir tu alma. Essa noite tu vai perder a vida. Esta noche vas a perder tu vida. E do que vai adiantar? ¿Y de qué te va a servir? Para quem ficará esses bens? ¿Y a quién le vas a dejar esos bienes? Que proveito tu vai ter? ¿Qué es el provecho que vas a tener? A Bíblia é clara. La Biblia es clara. Que é louco? ¿Qué es ser necio, loco? É aquele que vive sem discernimento, Es la persona que vive sin discernimiento, sem percepção sin percepción dos fatos reais. de las cosas reales. Ele cria um mundo Creas un mundo em sua mente en tu mente, e ali ele constrói a sua vida ahí construyes la vida. a partir daquela realidade Pero a partir de esta realidad que ele construiu. que este hombre construyó, E isso é uma loucura. es una locura. Ele está totalmente fora de si. Está totalmente fuera de sí. Ele vive fora da realidade. Vive fuera de la realidad. Uma pessoa que tem problemas Una persona que tiene problemas mentais, mentales, eu já vi, yo ya vi, você já deve talvez ter visto, usted también a lo mejor ya vio, muitas vezes está frio muchas veces está frío e a pessoa está com pouca roupa y tiene poca ropa, e ela parece não sentir frio. pero la persona ni siente frío. Muitas vezes está muito quente Y muchas veces está caliente e a pessoa está com muitas roupas y la persona tiene mucha ropa e ela passa por você y pasa delante de usted como se estivesse sentindo frio. como si tiene mucho frío. Muitas vezes Muchas veces ela está bebendo algo muito quente, está bebiendo la persona algo bien caliente como se não estivesse sentindo a temperatura. y como que no está sintiendo la temperatura. E muitas outras coisas se passam. Y muchas cosas pasan É muito triste. y es muy triste. E Jesus chama esse homem Jesús le llama a este hombre de louco. de loco, un necio. Ele vive uma vida Él vive una vida que ele criou. que él creó Os seus pensamentos en sus pensamientos estão totalmente fora y están totalmente fuera da de realidade la realidad que está para lhe surpreender, y está para sorprenderse. que virá ainda um dia Y va a llegar el día que vai lhe tomar de surpresa. que lo va a tomar de sorpresa. É muito sério este assunto. Es muy serio este asunto. A nossa eternidade, Nuestra eternidad, onde nós vamos passar a eternidade, donde vamos a pasar la eternidad, é o assunto mais sério es un asunto bien serio da nossa vida. de nuestra vida. Precisamos refletir, Necesitamos reflejar pensar, y pensar, analisar, analizar, para deixar a nossa mente ser guiada para que nuestra mente sea guiada pela Escritura por la Escritura e não pelo nosso coração y no por nuestro corazón e não pelos nossos pensamentos y no para nuestros pensamientos que são enganosos. que son engañosos. A palavra de Deus La palabra de Dios nos orienta, nos orienta, nos conduz, nos conduce nos guia, y nos guía, não segundo a vontade humana, no según la voluntad humana não segundo o pensamento humano, ni el pensamiento humano, mas segundo a vontade de Deus, mas según la voluntad de Dios, segundo a mente de Cristo, según la mente de Cristo, segundo os propósitos de Deus según los propósitos de Dios para as nossas vidas. para nuestras vidas. É muito importante este assunto. Es muy importante este asunto. Sabes por quê? ¿Sabes por qué? Quem pode afirmar ¿Quién puede afirmar que vai estar vivo amanhã de manhã? que mañana vas a estar vivo en la mañana? Nenhum de nós pode afirmar. Ninguno de nosotros podemos afirmar, Nem você, nem eu. ni tú ni yo. Você não pode me dizer Tú no me puedes decir com toda certeza con certeza, certidumbre, que vai estar acordando amanhã de manhã com vida. que te vas a levantar mañana en la mañana E nem con eu. vida. Y ni yo, Porque Deus, porque e Dios, somente Ele, solamente Él conhece o futuro. conoce el futuro. Ele sabe todas as coisas. Él sabe todas las cosas Precisamos estar preparados. y necesitamos estar preparados. Precisamos nos alinhar Necesitamos alinearnos com a palavra de con Deus, la palabra de Dios, que é verdade, que es la verdad, que não falha, que no te falla que é eterna y es eterna e não muda. y no cambia. A morte, La muerte ela não avisa. no te va a avisar, Ela não vai te enviar e-mail. no te va a enviar un email, Ela vai chegar.
ella va a llegar e vai surpreender. y te va a sorprender. Mas aqueles que estão em Cristo Mas aquellos que están en Cristo não vão se surpreender, no se van a sorprender, porque vão estar preparados. porque ellos van a estar preparados. Jesus Cristo Jesucristo é a nossa vida, es nuestra vida é a nossa ressurreição. y nuestra resurrección. Ele é tudo o que precisamos. Es todo lo que necesitamos. Eu quero ler com você Ahora quiero leer con ustedes 1 Timóteo, 1 Timoteo, capítulo 6. capítulo 6, versículo Versículo 10. 10. Eu quero falar Yo quiero hablar, que é enganoso e fatal es engañoso y fatal colocar a nossa confiança colocar nuestra confianza no dinheiro, en el dinero, nos bens, en los bienes nas riquezas. o en las riquezas. Assim como este homem da parábola Así como este hombre en la parábola colocou a sua confiança. puso su confianza. 1 Timóteo capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, versículo 10. diz: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque o amor ao dinheiro Porque el amor al dinero é a raiz de todos os males. es la raíz de todos los males. A Bíblia está afirmando La Biblia está afirmando que o amor ao dinheiro el amor al dinero é o que faz es lo que hace o homem al hombre perder a realidade perder la realidad das coisas espirituais de las cosas espirituales se ele se entrega si él se entrega ao dinheiro com amor. al dinero con amor. O que é a raiz? ¿Qué es la raíz? É a fonte, Es la fuente, é a origem, el origen. é onde nasce, Es en donde nace é onde jorra y donde sale a raiz de todos os males. la raíz de todos los males. Jesus nos ensina, Jesús nos enseña, a palavra de Deus nos ensina essa verdade. la palabra de Dios nos enseña la verdad. Não é o dinheiro. No es el dinero, O dinheiro é algo neutro. es algo neutral, el dinero. O dinheiro não é mal. No es malo. O dinheiro, El dinero, sabendo usá-lo, sabiendo usar el dinero, ele é bom. es bueno. Eu preciso de dinheiro. Yo necesito el dinero. Você precisa de dinheiro. Usted también necesita el dinero. Precisamos pagar nossas contas. Tenemos que pagar las cuentas, los biles. Queremos viver melhor. Queremos vivir mejor. Não há nada de errado nisso. No hay nada mal en esto. A Bíblia diz que não trabalhe, não coma. La Biblia dice, el que no trabaja, pues que no coma. Mas o que a Bíblia nos orienta, Mas la Biblia nos orienta, que é terrivelmente perigoso, que es muy peligroso, terriblemente, é o amor ao dinheiro. el amor al dinero. É como tu te relaciona com o dinheiro. Es como tú te relacionas con el dinero. De que forma ¿De qué forma tu te relaciona com ele? te relacionas con él? Quando tu ama o dinheiro, Cuando tú amas al dinero, tu começa a quebrar princípios, comienzas a quebrar principios. a colocar ele em primeiro lugar, Lo pones en primer lugar, antes de Deus, antes de Dios, antes da família, antes de la familia, antes do amor, antes del amor, antes da de verdade, la verdad, antes de princípios, antes antes de los principios de ética, de ética de moral, y moral, de éticas e da moral, de la ética y de la moral. moral, antes da consciência. antes de la conciencia. Quando tu ama o dinheiro, Cuando tú amas al dinero, a tua mente tu mente fica como fechada como que se cierra e coloca ele acima de tudo. y pones el dinero sobre todo. O dinheiro El dinero é um ótimo escravo. es esclavo, É um ótimo, é um bueno, Você- great. te hace esclavo. O dinheiro é um bueno escravo, El dinero es un buen esclavo, mas um péssimo senhor. É um senhor muito ruim, es como un patrón muy malo. muito malo. Quando o dinheiro Cuando el dinero é teu escravo, es tu esclavo, é teu servo, es tu siervo, tu coloca ele tú lo pones a él no lugar que ele tem que en ficar. el lugar que tiene que estar. Tu determina limites. Todo determina su límite. Tu olha para ele e diz: Tú miras a él y le dices, só até aqui.
hasta aquí. Não é tu que vai determinar o meu Tú tempo. no vas a determinar mi tiempo Tu não vai determinar os meus pensamentos. ni mis pensamientos. Tu não vai determinar o que eu tenho que fazer. Tú no me vas a determinar qué yo voy a hacer. Tu não vai quebrar os meus Tú princípios. no vas a quebrar mis principios. Porque tu és meu escravo. Porque tú eres mi esclavo. Eu não estou aqui para te servir. Yo no estoy aquí para servir al dinero. Mas tu estás aqui para me servir. Tú estás aquí para servirme a mí. Isso acontece Y eso es lo que acontece quando o dinheiro é teu escravo. cuando el dinero es tu esclavo. Mas se você permite Pero si tú permites que ele seja o teu senhor, que el dinero sea tu señor, é um erro fatal. eso es fatal. Porque ele escraviza, Porque te esclaviza, ele cega o homem, te ciega ele deixa o homem sem entendimento, y sin el entendimiento te deja así, ele te domina, y te domina, ele te orienta, te orienta, ele diz o que você deve fazer ou não. te dice qué debes hacer y qué no debes hacer. A sua vida gira em torno dele Estás en el tono de tu vida e o seu coração y tu corazón coloca ele em primeiro lugar. lo pones en primer lugar. E isso é o que aconteceu com esse homem da parábola. Es lo que hizo este hombre en la parábola E isso é um erro fatal. y es algo muy fatal. Você pode ter muito dinheiro Tú puedes tener mucho dinero, e não há problema nisso. no hay problema en esto, Mas eu quero dizer, pero te quiero decir, há muitas pessoas neste momento hay muchas personas en este momento que têm muito dinheiro, que tienen mucho dinero, muitas posses, muchas possuem muitas coisas, posesiones, tem muitas riquezas, muchas riquezas, mas não tem prazer mas no tienen placer para sentar numa mesa e comer com a família. para sentarse en una mesa con su familia y comer. Muita gente tem muito dinheiro, Mucha gente tiene mucho dinero, mas não tem paz mas no tiene paz para deitar na sua cama à noite para acostarse en la cama en la noche e dormir y tranquilamente. dormir tranquilamente. Muitas pessoas não têm alegria Muchas personas no tienen alegría de chegar em casa de llegar a la casa no final de um dia de trabalho. al final de un día de trabajo Tem muito dinheiro, porque tiene mucho dinero, mas não tem mas no tienen aquilo que é o principal. lo que es lo principal. Deus em primeiro lugar na sua vida. Es Dios en primer lugar en tu vida. Porque o dinheiro não consegue suprir Porque el dinero no va a conseguir suplir o que o homem necessita. lo que el hombre necesita. Lá no interior, Allá en el interior. aquele que o criou, Aquel que lo crió, Deus. Dios. Fomos criados por Deus. Fuimos criados por Dios Necessitamos de y Deus. necesitamos a Dios. E enquanto Ele não se torna o nosso Senhor, Y en cuanto Él no se torna tu Señor, continuamos com um vazio vamos a continuar con ese vacío. existencial Es un vacío em nossa existência. en nuestra existencia. Precisamos do Senhor. Necesitamos al Señor. A Bíblia nos ensina algo. La Biblia nos enseña algo. Nos ensina que sem Cristo, Nos enseña que sin Cristo, todos nós, todos nosotros, toda a humanidade, toda la humanidad, está em estado de condenação, está en un estado de condenación, está afastado de Deus. está lejos de Dios. Está escrito em Romanos, capítulo 3, Y en Romanos capítulo 3 está escrito, versículo 9 até o 18. del versículo 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Continúo. Até o 18, só. Quebrantó y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, obrigado. No versículo 9, En el versículo 9 está escrito está escrito que todos estão
que todos estamos debaixo do pecado. debajo del pecado. Todo ser humano Todo ser humano é pecador. es pecador. Todos nascemos Todos nacemos afastados de Deus lejos de Dios e necessitamos y necesitamos nos chegar diante do Senhor. llegar delante del Señor. E só há uma maneira: Solo hay una manera, Cristo Jesus. Cristo Jesús, O sangue dele derramado la sangre de Él derramada em nosso favor en nuestro favor. é o que perdoa os nossos pecados Es el que nos perdona nuestros pecados e nos dá uma nova vida. y nos da una nueva vida. O texto é bem claro: todos estão debaixo do pecado. El texto es muy claro, todos estamos debajo del pecado. Você pode dizer: Usted puede decir, eu não preciso de Deus, yo no necesito a Dios, eu tenho a minha vida, yo tengo mi vida, eu tenho tudo que eu preciso, yo tengo todo lo que necesito, eu tenho muito dinheiro, tengo mucho dinero, eu tenho muitos bens. tengo muchos bienes, Eu quero te dizer: pero te quiero decir, Deus te ama muito Dios te ama mucho e você precisa y tú necesitas da salvação la salvación que há em Cristo Jesus. que hay en Cristo Jesús. Porque a Bíblia diz que todos estão debaixo do pecado. Porque la Biblia dice que todos estamos debajo del pecado E sem Cristo y sin Cristo estamos condenados. estamos condenados. Esse homem Este hombre da parábola en la parábola estava estaba totalmente enganado. totalmente engañado. Todo homem Todo hombre que pensa que piensa que não precisa de um que Salvador no precisa, no necesita un Salvador, está totalmente enganado. estás engañado totalmente. Assim a Bíblia nos ensina. Así es como enseña la Biblia. Romanos capítulo 3, En el Romanos capítulo 3, no versículo 23, en el versículo 23, está escrito assim: está escrito así: Pois todos pecaram todos, por cuanto todos pecaron, e carecem da glória de Deus. están destituidos de la gloria de Dios. E necessitam da glória de Deus. Necesitan la gloria de Dios. Todos pecaram. Todos pecaron. Todo ser humano Todo ser humano precisa da salvação em Cristo Jesus. necesita la salvación en Cristo Jesús. Não há como chegar diante da presença de Deus No hay como llegar delante de la presencia de Dios se não for por meio de Jesus Cristo, si no es por el medio de Jesucristo, o nosso Salvador. nuestro Salvador. É a única forma. Es la única forma. João, capítulo 3. Eu En quero Juan, ler. capítulo 3, Versículo 18. versículo 18. Está escrito assim: Está escrito así: Quem nele crê el que en él cree não é julgado. no es condenado. O que não crê El que no cree já está julgado, ya ha sido condenado, porquanto não crê porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. exatamente. Quem não crê El que no cree já está condenado. ya está condenado. É o que a Bíblia nos mostra. Es lo que nos muestra É la o Biblia. que a Bíblia nos aponta. Por allá apunta la Biblia. Precisamos olhar para esses textos Necesitamos mirar estos textos e perceber a realidade, y vamos a percibir la realidad, a importância la importancia da de necessidade la necesidad de nos arrependermos, de arrepentir, de termos um Salvador, tener un Salvador, para receber o perdão total dos nossos para pecados. recibir el total perdón de nuestros pecados. É isso que a Bíblia ensina. Esto es lo que la Biblia enseña. Eu quero ler contigo Yo quiero leer contigo no Evangelho de Mateus, en Mateo, capítulo 16. capítulo 16. Versículo 24 ao 26. Versículo 24 al 26. Pode ler. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No versículo 24, En el versículo 24, o texto diz: el texto dice: Tome a sua cruz Toma tu cruz e y siga-me. sígueme. Há 2000 anos atrás, Hace 2000 años, em Jerusalém, en Jerusalén, quando alguém via
Cuando alguien venía, uma outra pessoa passando o cuando veía una persona pasando na rua en la calle com uma cruz carregando, con una cruz cargando, ele sabia, esa persona sabía, aquela pessoa que está carregando a cruz esa persona que está cargando la cruz está indo para a morte. va rumbo a la muerte. Os romanos crucificavam Los romanos los crucificaban os malfeitores, a los malhechores, os a ladrões, los ladrones, todo aquele que era condenado pela todo aquel que justiça, era condenado por la justicia justiça romana, romana, muitas vezes era crucificado. muchas veces eran crucificados. É sinal de condenação. Era una señal de condenación. Então, quando a pessoa passava carregando a sua cruz, Entonces, cuando la persona pasaba cargando esa cruz, era certo que eles sabiam, era, certo, ya sabían que era cierto a sua morte. la muerte. Ele está indo para a morte. Y decían, va rumbo a la muerte. Jesus chega Jesús llega e diz: y dice, tome a sua cruz e siga-me. toma tu cruz y sígueme. Jesus não está falando da nossa morte física. Él no está hablando de nuestra muerte física. Ele morreu por nós. Jesús murió por nosotros. Ele tomou a cruz dele. Él tomó la cruz de él. Foi obediente ao propósito do Pai. Él fue obediente al propósito de su papá. Pela morte dele nós temos vida. Por la muerte de Jesús tenemos vida. Mas Jesus é que fala Pero Jesús dice, que eu e você temos que tomar a nossa cruz, usted y yo tenemos que tomar la cruz se quiser segui-lo. si queremos seguirlo. Tomar nossa cruz Tomar nuestra cruz significa morte, significa muerte. mas a morte da velha natureza, Mas la muerte da velha natureza de la vieja naturaleza humana. humana. A morte La muerte do homem caído, del hombre caído. a morte La muerte dos nossos desejos de carnais, nuestros deseos carnales, da nossa vontade de nuestra voluntad pecaminosa, pecaminosa, os impulsos humanos los impulsos humanos que nos direcionam, que nos dirigen que nos impulsionam y nos impulsan a fazer aquilo a hacer aquello que não é a vontade de que Deus. no es la voluntad de Dios. Jesus disse, Jesús nos dice, a Bíblia nos ensina y la Biblia enseña, que precisamos mortificar. que necesitamos mortificar. É um processo Es un proceso de mortificação de mortificación das vaidades humanas, de las vanidades humanas, dos desejos humanos de los deseos humanos corrompidos. corrompidos. Assim a Bíblia nos ensina. Así es como la Biblia nos enseña. As nossas vontades Nuestra voluntad se subjugam se tiene que sujetar à vontade de Deus a la voluntad de Dios e aos propósitos de Deus. y los propósitos de Dios. Veja comigo no versículo 25. Vamos al versículo 25. Está escrito assim: Porquanto, Mateus 16, versículo 25. Porquanto Porque todo que quiser salvar a sua vida, que quiera salvar su vida, perdê-la-á. la va a perder. E quem perder a sua vida, Y todo aquel que pierda su vida, por minha causa, por mi causa, achá-la-á. la va a hallar. Isso é um paradoxo. Este es un paradoxo. Isso é contrário Es contrario à lógica humana, a la lógica humana, ao entendimento humano, al entendimiento humano, aquilo que é racional, aquello que es racional. a razão humana La razón humana não entende esta verdade. no entiende esta verdad. Como assim? ¿Cómo es esto? Alguém que quer salvar sua vida Alguien que se quiere salvar la vida, vai perdê-la. la va a perder. E alguém que quiser Y alguien que la quiere perder a sua vida agora, perder ahora su vida, vai ganhá-la la depois. va a ganar después. Como se explica isso? ¿Cómo se explica esto? Como entender isso? ¿Cómo se puede entender esto? Jesus está falando Jesús está hablando que quando tu não tem a tua vida que cuando tú no tienes tu vida como mais importante como más importante do que Deus, que Dios, quando tu coloca a vontade de Deus cuando tú colocas o pones la voluntad de Dios em primeiro lugar, en primer lugar, quando tu mortifica cuando tú mortificas os teus desejos, tus deseos, as tuas vontades, tu voluntad a vontade de y Deus pones la voluntad de Dios em primeiro en lugar, primer lugar, é como se tu estivesse perdendo a tua vida, es así como tú estás perdiendo tu vida, abrindo mão
abrindo mão, deixando de lado, o dejando todo en las manos, deixando para o a lado un lado, muitas coisas que te trazem prazer muchas cosas que te traen placer nessa vida, en esta vida. mas é um prazer momentâneo, Mas es un placer del momento de momento, que passa. que pasa. O pecado El pecado pode até trazer te puede traer algum prazer momentâneo, placer del momento, só que ele é rápido. pero es rápido. E depois disto, Y después de esto vem morte. viene la muerte, Porque a Bíblia diz porque la Biblia que dice o salário do pecado la paga del pecado é a morte. es muerte. Mas o dom gratuito de Deus, Mas Dios te da el don de vida eterna. a vida eterna. Este é o dom gratuito de Deus. Ese es el don y el regalo de Dios. Então, quando tu troca, Entonces cuando tú cambia lo cambias, neste mundo este mundo a tua vontade para tu voluntad e recebe, vive y vives a vontade de la Deus, voluntad de Dios, tu estás negando estás negando a tua vida aqui nessa terra, tu vida en esta tierra. mas estás então ganhando Pero entonces estás ganando a verdadeira la vida. verdadera vida. É isso que Jesus fala aqui. Es lo que Jesús está hablando aquí. E o homem El hombre que quer ganhar que quiere ganar a vida aqui nessa terra, la vida en esta tierra, ele busca a sua vontade. él busca solo su voluntad. Ele se entrega aos seus Se desejos. entrega a los deseos de él mismo. Ele se entrega aquilo que os olhos dele Se desejam. entrega a todo lo que los ojos desean Ele se entrega aos seus pensamentos. y a los pensamientos que tiene. E ele quer mais, Quiere más, mais dinheiro, más dinero, mais mentira, más mentira, mais engano, más engaño, mais falsidade, falsedad, mais ódio, más odio, tudo que há de ruim. todo lo que es malo. Não perdoa, No perdona, não ama, no ama, não se entrega a Deus, no se entrega a Dios, mas vive segundo mas vive según o seu coração. su corazón. Ele está tentando ganhar a sua vida Él aqui, está intentando ganar la vida aquí, encontrar a felicidade. encontrar la felicidad aquí. Mas a Bíblia diz Mas la Biblia dice que ele que él perderá a va a perder a verdadeira la vida. verdadera vida. E como entender isto? ¿Y cómo vamos a entender esto? Alguém que perde vai ganhar. Alguien que pierde va a ganar. E alguém que está ganhando vai Y perder. alguien que está ganando va a perder. Pela lógica, Por lo lógico, você não vai entender no isto. vas a entender esto. Só tem uma forma, Solo hay una forma, pela fé. por la fe. É por isso que precisamos crer Por eso tenemos que creer nessa palavra, en la palabra, que é a palavra de Deus, que es la palabra de Dios. que é a verdade. Y es la verdad. A palavra de Deus não muda. La palabra de Dios no cambia. Pela fé, Por la fe, o Espírito Santo el Espíritu Santo te convence te convence que a palavra que la palabra está te dizendo te está diciendo aquilo que é a suprema verdade. lo que es la suprema verdad. E se ela Y diz si ella dice que eu estou desprezando que te están despreciando o meu querer aqui nessa terra, de querer esta tierra, o meu desejo mi pessoal, deseo personal, e dessa forma de esta forma, eu estou ganhando yo estoy ganando a verdadeira la vida, verdadera é vida. assim que eu creio. Así es como yo creo. Porque essa palavra Porque esta palabra é real es real, aqui dentro. aquí adentro. Quando tu crê, Cuando tú crees, quando tu abre o teu coração, tú abres tu corazón, quando te entrega, cuando te entregas, Deus faz Dios hace uma grande obra na tua vida. una obra muy grande en tu vida. Diz o texto, no versículo 26, En el versículo 26 dice el texto: pois que aproveitará ¿Qué aprovechará al hombre se ganhar o mundo inteiro si ganare todo el mundo e perder a sua alma? y perdiere su alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? De que vale ¿De qué vale ganhar o mundo inteiro ganar todo el mundo e perder a tua alma? y perder tu alma? A tua alma Tu alma é a tua vida. es tu vida. Quando a palavra de Deus fala na alma, Cuando la palabra de Dios refiere y habla de tu alma, está falando na tua está vida, hablando de tu vida, no teu ser. de tu ser. De que adianta ¿De qué te sirve tu construir coisas, construir cosas, edificar coisas nessa terra, edificar cosas aquí en esta tierra guardar, y guardar juntar, y juntar, acumular acumular cada vez mais, cada vez más colocar o teu coração y poner tu corazón nos prazeres da terra,
y colocar el corazón en los placeres de esta tierra. Quando eu digo prazeres da terra, Cuando yo hablo de placeres en la eu tierra, quero dizer tudo aquilo estoy hablando de toda aquella que entristece a Deus, que le da tristeza a Dios. tudo aquilo Todo aquello que te conduz ao pecado, que te impulsa a pecar, que te engana, que te engaña que te mantém preso. y te pone en esclavitud. Quem está preso está escravo. El hombre que está preso está esclavo. De que adianta ¿De qué te sirve ser conduzido nessa vida estar conducido en esta vida e viver por um espaço de tempo y vivir por un tiempo que se passa muito que rápido pasa rápido e perder toda a y eternidade? perder toda la eternidad? A nossa vida eterna Nuestra vida eterna é importantíssima. es importantísima. Dia vamos estar Un día vamos a estar diante do Senhor delante del Señor e vamos dar conta y vamos a dar cuenta da nossa vida de nuestra vida que vivemos aqui na terra. que vivimos en esta tierra. A nossa vida aqui na terra, Nuestra vida en esta tierra ela passa muito rápido. se pasa rápido. A Bíblia diz que a vida La Biblia dice que nuestra vida é como uma fumaça, es como smoke, humo, que num instante você vê, num momento você está vendo, en un momento lo estás viendo, e em outro instante, num en outro momento, instante, otro momento, ela se desfaz se desaparece diante dos olhos, delante de los ojos, como se fosse há poucos dias. como si fuera pocos días. Eu tinha 15 anos, Yo tenía 15 años, tão rapidamente Tão eu tinha rapidamente. 25, tuve 25, tão rapidamente eu tinha 30, rápidamente tuve 30, depois 35 después 35 e depois 40 y después 40 e agora 43. y ahora 43. E eu estou cada vez mais perto, Y cada vez mais cerca más cerquitas de encontrar o meu Senhor. de encontrar a mi Señor. E a vida passa rápido, meu La amigo. vida pasa rápido en esta vida, Mas a eternidade mas la eternidad não tem fim. no tiene fin. A eternidade La eternidad não se pode contar. no se puede contar. Não existe calculadora No existe una calculadora para calcular para calcular os anos da eternidade, los años de una eternidad, os séculos da eternidade, os séculos, los Century. ciclos de la eternidad. century, El centro, séculos, century. Los- A cada 100 anos, y a séculos. cada 100 años hay las centuries en español. Não há como calcular. No hay como calcular, Não há fim. no hay fin E precisamos y necesitamos pensar sobre isso. pensar sobre esto. Porque um dia estaremos com o Senhor nos céus. Porque un día vamos a estar con el Señor en el cielo. Todos aqueles que não estão condenados, Todos aquellos que no están condenados porque confiaram nessa palavra. porque confiaron en esta palabra. Mas a Bíblia também fala. Mas la Biblia también habla E eu preciso ser verdadeiro contigo. que necesito ser Verdadeiro, falar a verdade hablar la verdad para você. contigo. A Bíblia fala La Biblia habla que também existe o inferno. que también existe un infierno. E é um lugar terrível. Es un lugar terrible, Um lugar de un condenação. lugar de condenación. Ao qual quem entra, La aquele que persona entra, não sai mais. nunca sale. É um lugar tenebroso, Un lugar de tinieblas, de sofrimento sufrimiento eterno. eterno. É uma dor real, Es un dolor real, física. física. Não é um espírito que vai sofrer. No es el espíritu que va a sufrir, É o ser humano. es el ser humano. A Bíblia diz La Biblia dice que há choro, que ahí va a haber lloro, dor, dolor ranger de y dente. crujir de dientes. Espírito não tem El dente, espíritu no tiene dientes, mas sim corpo. no, pero el cuerpo, Deus Dios deixou a sua palavra dejó su palabra para que nós venhamos a conhecer a verdade para que nosotros conozcamos la verdad e não venhamos a ser condenados y no vayamos a ser condenados, para ir para esse lugar terrível. para no ir a ese lugar terrible. Deus te ama muito Dios te ama mucho e é por isso que eu trago essa y palavra, por eso traigo esta palabra, para que tu possa refletir. para que puedas reflejar. Não seja como esse homem No vayas a ser como este hombre que juntou que riquezas juntó riquezas e bens y e bendiciones viveu uma vida y vivió su vida como se a vida aqui na terra como que su vida en esta tierra fosse eterna. iba a ser eterna. Deus diz: Dios le dice, louco, loco, essa necio, noite esta noche te pedirão a tua alma. te van a pedir tu alma. Se nessa noite, Si en esta noche se amanhã de manhã o mañana a la mañana você partir dessa vida, tú partes de esta vida,
Aonde você vai passar a eternidade? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Você precisa pensar nisso. Tú tienes que pensar en esto. É mais urgente Es más urgente do que qualquer problema que você possa cualquier imaginar. problema que te puedas imaginar. A Bíblia diz La Biblia dice que os que estão em Cristo que Jesus los que están en Cristo Jesús não estão mais em condenação. no están bajo la condenación. Precisamos estar em Cristo Jesus. Tenemos que estar bajo Cristo Jesús. Estar Estar firmados afirmado na sua palavra. en su palabra. Só Ele tem a vida para te dar. Solo Él tiene la vida para dar. Só Ele tem a paz para te Solo dar. Él tiene la paz para dar. De que adianta ¿De qué te sirve você ganhar ganar o mundo inteiro el mundo eterno e perder a tua alma y perder tu alma por toda a eternidade? por toda la eternidad? Não adianta nada. No te sirve de nada. O que é que tu vai pagar ¿Qué tú puedes pagar em resgate para que te rescaten a tua alma tu alma naquele dia? en aquel día? Não tem como pagar. No hay como pagar. Tu não tem como pagar a Deus. Tú no puedes pagar con nada a Dios. Não existe como. No existen cómo. Não tem bens materiais. No hay bienes materiales. Não há dinheiro nesse mundo. No hay dinero en este mundo. Não há riqueza. No hay riqueza. Não há No hay construções, construcciones. barcos, Barcos, edifícios, edifícios, aviões, apartamentos. Apartamentos. Nada Nada que consiga pagar a tua vida eterna. que puedes conseguir pagar para tu vida eterna. Só há um preço Solo hay un precio que paga a tua vida eterna. que paga tu vida eterna. É o sangue de Jesus Es la sangre de Jesús que foi derramado que fue derramada lá na cruz, allá en la cruz. quando ele morreu no teu lugar, Cuando Él murió en tu lugar, quando ele foi furado, cuando Él fue traspasado cuspido, y fue escupido, foi cuspido, quando ele sofreu, cuando Él sufrió, quando caluniaram ele, cuando le dieron calúnias, foi caluniado, bofetadas, lo golpearon, ele sofreu no teu lugar. Él sufrió en tu lugar. Somente o sangue de Jesus Solamente la sangre de nos Jesús justifica. nos justifica. Eu quero neste momento orar contigo. Quiero orar contigo este momento. Se a palavra de Deus tocou o teu coração Si la palabra de Dios tocó tu corazón e tu compreendeu y tú comprendiste que tu necessita que tú necesitas colocar a Deus em primeiro lugar, colocar a Dios en primer lugar antes de qualquer coisa na tua vida, antes de cualquier cosa en esta vida, fecha os teus olhos cierra tus ojos. e ora assim comigo. Ora sí conmigo. Senhor Deus, Señor Dios, eu quero te pedir nessa hora, Senhor, yo te quiero pedir en esta hora, esta pessoa que está escutando, esta persona que te está escuchando, que o teu Espírito Santo tu Espíritu Santo esteja lo convencendo, esté convenciendo, que tu esteja revelando que le estés revelando ao seu coração a su corazón a tua verdade, tu verdad, a tua palavra, palavra, a importância que hay importancia deste assunto. en este asunto. Precisamos estar preparados Necesitamos estar preparados para a vida para eterna, la vida eterna. porque existe um lugar preparado Existe un lugar preparado para aqueles que confiam em Ti, para Senhor, aquellos que confían en ti, Señor, para aqueles que buscam a Tua vontade, para aquellos que buscan tu voluntad, para aqueles que descansam na Tua para palavra. aquellos que descansan en tu palabra. Mas existe um lugar reservado Pero hay un lugar reservado para aqueles que viram as costas para Ti, para Senhor. aquellos que voltean su espalda a ti, Señor. Que todos nós Que todos nosotros possamos poseemos, vir a crer, que podamos a creer, entregar nossa vida, entregar nuestra a vida nos rendermos a Ti, y extendernos a ti, a confiar em Ti, confiar en ti, a descansar no Teu poder, descansar en tu poder, não nas riquezas, no en la riqueza não nos prazeres da terra, o en los placeres de la tierra, não nas coisas desta o en vida, las cosas de esta vida, mas descansar em Ti, mas descansar en ti, no Teu poder, en tu poder, no Teu amor, tu amor, na Tua paz, tu paz, no Espírito Santo Espíritu Santo e na Tua y palavra. en tu palabra. Em nome de En Jesus, nombre de Jesús, liberta, liberta, toca, toca, enche llena da Tua presença De tu presença. aquele que está escutando cada persona que está escuchando esse programa este programa neste momento, Neste momento. lá na sua casa. Aí em sua casa. Seja livre, Sea libre. que a tua mente, que su mente, que teu coração coração sejam despertados sean despertados para as coisas do alto, para las cosas de lo alto, para a palavra de Deus. para a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós oramos. Así oramos, Assim nós cremos. Assim cremos. Assim nós te pedimos, Pai, te pedimos, para a Pai. tua glória. para tu gloria. Em nome de En Jesus. nombre de Jesús, Glória, glória a Deus. gloria a Dios.
Medita nesta palavra, receba esta palavra, Medita en esta palabra y recibe la palabra. porque é a palavra de Deus. Porque la palabra de Dios, Deus te abençoe, Dios te bendiga. te dê uma semana cheia Te dé una semana llena da presença de de la Deus. presencia de Dios. Que você possa estar conosco Que ustedes puedan regresar a estar con nosotros na próxima quarta-feira, el próximo miércoles, neste mesmo horário, la misma hora, das 5 às 6 da tarde, 5 a 6 de la tarde, no canal 41.1. canal 41.1. Deus te abençoe grandemente, Que Dios te bendiga grandemente. porque o Evangelho Que el Evangelio foi, fue é y es e vai ser y va a ser o poder de el Deus. poder de Dios. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Santo, 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 santo.